Bom dia! Começando a nossa aula de número 87. Hoje a gente vai estudar juntas sobre Sara e o segredo para acessar as promessas, tá bom? Então seja bem-vinda. Nós estamos aqui numa série de estudos sobre mulheres da Bíblia. Por favor, fala pra mim se você está conseguindo me ver e me ouvir bem. Está tudo certinho aí pra você, tá bom? Bom dia, Monique, Mônica, Cris, Cantídia. Como é que vocês estão? Bom dia, Ellen, Cláudia, quem mais tá aqui? Carinha, Adri, Pri, Silvia. Tudo certo aí pra vocês, gente? Falem aí pra mim, tá? Ó, já vai chegando, já vamos logo clicando no avião, porque como a gente não pôde ter aula ontem, né? Tem meninas que estão assim, será que vai ter hoje? Será que não vai ter? Então me avisa aí, por favor. Clica no avião e avisa, tá bom? Tudo certinho. Bom dia, Polly. Bom dia, Gabi. Tudo ok, então. Deixa eu baixar aqui mais um pouquinho. Olha só, fala aí pra mim. Você já clicou no avião? Primeira coisa, tá? Além de ter clicado no avião, me conta aí se você já tá com o seu material. O que você vai precisar? Da sua Bíblia, tá? E do seu caderno. Hoje a gente vai fazer um passeio aí por Gênesis. Vamos ler alguns versículos, né? A mulher que nós vamos estudar hoje é Sara. Então deixa aí a sua Bíblia aberta já em Gênesis, tá bom? Bom dia, Condessa Tânia, Karina, Mani, Terezinha. Deixa eu já deixar a minha aqui aberta no lugar correto. Tá aqui. A gente vai dar uma lida em alguns versículos, tá bom? E olha só, essa semana nós estamos estudando sobre mulheres da Bíblia, tá? A gente já estudou sobre Ruth, sobre Noemi, estamos estudando hoje sobre Sara, tá? Bom dia, pequena, como é que você tá? Você e a sua pequena. Bom dia, Latina, Gal, Paula, tá? Então a gente tá vindo, como eu tava falando pra vocês, numa série de estudos, deixa eu pausar aqui a música, numa série de estudos sobre mulheres, tá? Gente, tá sem som pra mais alguém ou tá tudo normal aí pra vocês? Falem aí pra mim, por favor, antes de eu continuar. Bom dia, Pri. Bom dia, Brena. Mônica, bom dia. Tudo certo aí pra vocês, gente? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Se tiver bem pra todo mundo, certo, normal. Aline ou Pri, vocês que digitaram primeiro, alguém que conseguir, escreve aqui pra Condessa Tânia pra ela sair e entrar de novo, tá bom? Então vamos lá. Essa semana a gente tá estudando, tá? Sobre mulheres da Bíblia. E semana que vem a gente vai ter um negócio muito especial aqui, tá? Vou fazer um mini curso com vocês. Mas eu vou explicar direitinho sobre ele, o porquê dele, por que vai acontecer, por que não vai. No final da nossa aula, eu preciso que você fique comigo até o final. Pri, por que você vai falar no final? Porque eu sei que tem meninas que ainda estão chegando. Então, vou segurar um pouquinho para falar sobre isso com vocês no final da nossa aula, ok? Segunda coisa que eu quero pedir aqui para vocês. Já pedi, né? Já chega aqui pedindo um monte de coisa. Já pedi para vocês compartilharem no avião. Já falei do material. E faz o seguinte para mim. Coloca aí para mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana. E aí, gente, veterana, tá? Qualquer pessoa que já tá fazendo algum curso comigo, já fez algum curso lá atrás, tá? Ou você que já tá aqui comigo há pelo menos, né, 2, 3 aulas, você já é aluna veterana, tá bom? Enquanto você escreve aí, deixa eu ver aqui que tem gente fazendo aniversário aqui com a gente, a Jaridissa, acho que eu pronunciei certo, tá? Tá fazendo aniversário. Feliz aniversário, meu amor. Deus te abençoe muito. Vamos encher ela, tá? De parabéns aí. Olha só, você que é veterana, fala aí pra mim qual é o curso que você está fazendo comigo, tá bom? Pri, eu sei que tá comigo lá no Mapa da Fonte. Tô vendo aqui a Vanessa. E, Pri, eu tô aqui pela primeira vez. Então, você é aluna novata. E aí, eu quero que você escreva aqui pra eu poder te dar as boas-vindas, tá bom? Ó, Jô tá lá no Mapa do Tempo, Mapa da Fonte. Aline, seja bem-vinda, tá aqui pela primeira vez. Então, bora lá que eu quero achar você aqui que é novata, tá bom? Rose, veterana. Tice também é novata, seja bem-vinda. Bom dia, Jane, meu amor. Lá do Mapa da Fonte.
Isabel também é novata, Rayana. Então sejam todas bem-vindas, tá bom? Deixa eu explicar pra você como é que a gente funciona aqui, tá? Meu nome é Pri, sou casada com o Tess. Nós somos pais do Azaf, que inclusive, né, para essa oração da igreja, que ele passou a noite, dorme, acorda, foi uma noite assim, animada aqui em casa, né? É o mínimo que a gente pode dizer aqui. Mas glória a Deus, estamos aqui firme e forte, tá? E aí eu e Técio, meu esposo, nós temos uma empresa chamada Academia de Vida Abundante, certo? A nossa empresa ela foi criada para promover, para treinar você para quê? Para desfrutar daquilo que Deus tem para nossa vida, os planos, os projetos, os propósitos. Só que o que a gente precisa, por exemplo, para viver esses planos? Nós precisamos de sabedoria. Então, o meu papel aqui, Pri, tá? A nossa empresa ela tem outras ferramentas, outros canais, tem inclusive Técio, né, que é mentor da nossa empresa, que trabalha com mentorias, faz várias coisas nesse sentido. O meu foco, Pri, é treinar mulheres para serem sábias. Então, você que está aqui comigo pela primeira vez, se você quer ser uma mulher sábia, aqui é o lugar certo para você, tá bom? E como que a gente faz os nossos treinamentos? A gente tem as nossas aulas gratuitas aqui, que são de segunda a sexta. A gente tem também cursos gratuitos. Para a semana que vem, a gente vai ter uma novidade sobre isso. Já estou dando aqui spoiler. E nós temos os nossos cursos avançados em mentorias. A gente tem o mapa da fonte. Quer dizer, a gente começa, né? Vamos pela escadinha. O primeiro passo para você que está aqui comigo é caminhar comigo aqui nas nossas aulas gratuitas. O próximo passo, Pri, você pode vir para o Mapa do Tempo, que é o nosso curso para você aprender a se organizar e também a alinhar o seu coração. Depois dele, no próximo degrau, a gente tem o Mapa da Fonte, que é o curso para quem quer aprender a estudar a Bíblia, certo? Depois a gente tem o Clube do Livro e em breve a gente vai ter aí o próximo degrau, né, dessa nossa escada, que vai ser uma mentoria. Vou falar mais sobre isso no final da aula, tá bom? Então, se você quiser entender mais sobre algum dos cursos, quiser saber mais, no link da minha bio tem site deles, tá? E também você pode falar comigo no direct que eu te explico tudo. Tudo pronto, bora lá para nossa aula de hoje. Hoje, como eu falei para você, nós vamos estudar sobre Sara e o segredo de Sara para acessar as promessas de Deus para a vida dela. Então, o que você vai fazer? Você já vai clicar aqui nesse avião, se você chegou um pouquinho depois e ainda não compartilhou, e vai chamar pelo menos 10 amigas que amam estudar a Bíblia para virem para cá, tá? E você que está vendo o replay aqui comigo dessa aula, através do meu canal do YouTube, você vai fazer 3 coisas. Você vai se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, você vai dar o like aqui nesse vídeo e você vai também compartilhar esse vídeo. Um pouquinho abaixo da descrição do vídeo tem um botãozinho compartilhar, você clica e aí aparece para você compartilhar pelo seu WhatsApp ou copiar o link, fazer da maneira como for melhor para você. Só peço a você que está assistindo aqui o replay comigo que faça esses 3 passos, tá? E sempre que eu falar algo aqui, tá? Que destravar uma chavinha na sua cabeça, você vai fazer igual a Sheila, igual a Cantídia aqui nos comentários e vai colocar o emoji do foguinho, certo? Então vamos lá. Todo mundo aqui conhece a história de Sara, todo mundo sabe quem Sara era, mas eu vou fazer aqui um breve resumo só pra gente lembrar de quem é que era Sara. Sara, ela foi a matriarca da fé, né? Porque se Abraão era o pai da fé, Sara era a mãe da fé, né? É uma mulher que, assim como Abraão, viveu muitas promessas. E aí, quando a gente pensa assim, né? Nossa, Sara, esposa de Abraão, era tipo assim, quase perfeita. Era uma mulher que não devia ter defeito. Uma pessoa que tinha sido escolhida por Deus para começar o projeto, né? O projeto de um povo separado para Deus, através da vida de um homem, através da vida de uma mulher. Devia ser uma mulher assim que ela ia tudo bem na vida dela, que ela não tinha defeito, que o caráter dela era inabalável. E aí a gente chega para ler essa história com essa expectativa. Só que quando a gente olha, gente, tadinha de Sara. Assim como eu, assim como você, Sara tinha vários problemas. Muitos problemas, questões externas, problemas que ela vivia, né? No casamento, em outras situações da vida dela, Sara passou por
poucas e boas, coisas muito difíceis. E também ela tinha problemas internos. E aí, gente, a grande questão da vida de Sara tá lá em Gênesis, capítulo 11, tá? Versículo, deixa eu ver aqui qual é o versículo bem direitinho. Gênesis 11, versículo 27, tá? Ele vai falar aí sobre Terá, sobre Abraão e sobre Naor. Então, a gente vai ler vários versículos de Gênesis. O primeiro que a gente vai ler é Gênesis capítulo 11, versículo 27. É a primeira vez que vai aparecer Sara aqui na história pra gente entender quem ela é, tá? Olha só o que ele diz. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou a Ló. Harã morreu na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão, tá? E Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão chamava-se Sarai, porque Sara é o nome, depois que Deus já muda o nome dela. A gente vai ver sobre isso depois. E a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Aí, olha só, grifa aí na sua Bíblia o versículo 30. Sarai era estéril e não tinha filhos. Então, a primeira notícia que se dá de Sarai já fala sobre ela com um problema, tá? Ela era uma mulher estéril e o desejo da vida dela era ter filhos. Agora eu quero que você entenda. Em toda época, em toda situação, em qualquer época da humanidade, uma mulher que deseja ter filhos e não tem, é algo, gente, que é muito triste, que é muito difícil. Só que na época que Sara vivia, isso era ainda mais grave. Por quê? Porque o papel do homem lá naquela época, ele era aquele que era o líder, o chefe da casa, que sustentava tudo, que provia tudo. E o papel da mulher era ter filhos e educar esses filhos. Só que Sara, ela estava perdida. Por quê? Dentro do propósito que Deus tinha, né, para a vida das mulheres naquela época, Sara olhava e dizia assim: eu nem tenho filho e nem tenho a quem educar. Então Sara, ela tinha como se fosse assim um buraco na alma dela. Só que aí, né, Deus pega, e aí o livro de Gênesis, o começo desse livro, o livro de Gênesis, ele vai falar sobre a família de Abraão. Ele começa aqui, né, a partir do versículo 12, do capítulo 12, falando da chamada de Abraão. Vai contar a história de Abraão e Sara. Depois vai contar a história de Isaac. Depois vai contar a história de Jacó. E depois vai contar a história de José, que foram os grandes patriarcas da fé. Homens que abriram caminho para a gente estar aqui hoje. E aí no capítulo 12, Deus fala com Abraão. Deus chama lá, tá? E diz assim: olha, Sara, olha, Abraão, eu quero fazer de você uma bênção. Olha a promessa que Deus faz para Abraão, tá? No capítulo 12, versículo 1. Avança aí um pouquinho, tá bom? O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra e da sua parentela, da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Só que, gente, olha como era o negócio sem pé nem cabeça. Como que o cara ia ser pai de nações, ser pai de grandes nações, se a mulher dele não dava filhos? Então, a gente precisa entender que entre o dia que Deus fez uma promessa para Abraão e o dia que Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão, levaram anos. Então, o que é você ouvir uma promessa de Deus e você viver por aquela promessa? O nome disso é fé. É por isso que Abraão, ele é chamado de pai na fé. Por quê? Não tinha como Abraão ter filho, não tinha como Sara ter filho, e ainda assim ele acreditou. Qual é o meu problema e o seu problema? A gente quer plantar hoje e a gente quer colher ontem, né? Ai, fulano, Deus me fez uma promessa, eu quero para ontem. E aí a gente confunde muito o que a gente quer com o que Deus promete. Pri, como que eu faço para entender as promessas de Deus na minha vida? Tem um negócio super bacana, maravilhoso, chamado
Bíblia Sagrada em que todas as promessas que são para a sua vida, elas estão lá, tá? Mas aí pode acontecer, claro, de Deus revelar uma promessa específica para a sua vida. Independente, promessa que está na Bíblia, promessa específica que Deus revela à sua vida, elas requerem um tempo. E aí a grande questão é que a gente precisa aprender a conviver com esse tempo com sabedoria. E aí, gente, Sara passou por vários problemas, poucas e boas. Quem aqui já tem ou já teve, né, uma promessa que já se cumpriu e levou um tempo? Ou quem aqui tem uma promessa que está esperando que Deus cumpra na sua vida? Coloca aí. Se você é cristão, vou já te dizer que você tem pelo menos uma. Tess colocou aqui, ó, ninguém bebe água de coco no dia seguinte após plantar o pé de coco. Exatamente, você tem que plantar e tem que esperar, tá? Fala aí pra mim se você tem uma promessa que você espera receber de Deus, tá? E que você tá aí esperando. Deixa eu te dizer uma promessa que tem na Bíblia pra você. Se você é cristão, aceitou Jesus, essa promessa já faz parte da sua vida. O seu rei, o seu Jesus, aquele que é o rei do seu coração, ele vai voltar em breve. A palavra de Deus diz que em breve, em pouco tempo, o nosso Deus ele vai voltar e ele vai estabelecer o reino dele, o reino milenar aqui na terra, tá? Então, Pri, eu não tenho nenhuma promessa em Deus. Pelo menos essa aqui você tem, tá? E aqui eu quero pensar com você como é que a gente faz para entender e para viver as promessas de Deus. Porque não é do dia para a noite. Então, olha só. Sara, ela passou por muitas lutas. Vamos ver aqui. Primeira coisa, Sara, de acordo, né, com os teólogos da Bíblia, ela recebeu a promessa de que ela seria mãe com 65 anos. Gente, já era difícil, né? A idade, ela já não era mais uma menina. E aí, Sara, ela recebeu a promessa com 35 anos e ela chegou para viver a promessa dela lá nos 90. Então, olha o tempo que Sara esperou para se cumprir uma promessa. Misericórdia, Pri, eu achando que eu ia esperar aqui uma semana. Só que, olha, é como a Aline colocou aqui. Eu estou no processo da minha promessa. Então, existem processos que nós precisamos passar para viver as promessas. Existem coisas na nossa vida que elas ainda não aconteceram por alguns motivos. Primeiro, ainda não é o tempo de Deus. Segundo, existem questões internas na nossa vida que precisam ser tratadas. Então, às vezes eu trouxe para você, por exemplo, a promessa de um trabalho, né, de uma promoção, da sua empresa dar certo, mas para isso, você, para viver esse crescimento, por exemplo, na sua vida financeira, você precisa desenvolver sabedoria nessa área. Então, uma dica, já aqui um spoiler do que eu vou falar lá no final da aula, sobre o que Sara fez se você tem uma promessa de Deus específica em alguma área, você precisa começar a se preparar para aquilo. Digamos que você diz assim, Deus me chamou, Deus disse que eu vou ser missionário nas nações. Show! Você já está aprendendo outra língua? Você já tirou o seu passaporte? Então, a gente precisa viver o hoje como uma promessa que já existe, tá? Então, olha só, o Tess falou aqui, até Jesus esperou 30 anos para viver o seu propósito. Então, nesse tempo, Deus está o quê? Forjando, formando o nosso caráter. E aí, Sara, ela passou por muitas lutas, como eu falei para vocês. Primeiro, ela recebeu a promessa com 65 anos, mas ela só foi viver lá para os 90. Você dá conta de esperar mais de 20 anos para viver a sua promessa? É forte, né? Então, vamos lá. Segunda coisa, Sara, ela enfrentou lutas que aconteceram, que não eram uma questão dela. Então, por exemplo, uma mulher que não consegue ter filhos, a culpa é da mulher? Não, gente. A Bíblia diz que Deus é quem abre e quem fecha a madre. Pri, mas o meu médico disse que é impossível. Quantos impossíveis a gente já não viu andando por aí? Quantas pessoas que não eram para estar vivas a gente já viu andando por aí? Você, inclusive você que o médico diz que não vai dar certo, que você não vai ter, que seu útero isso, que seu útero aquilo, que seu ovário é não sei o quê. Você já é um milagre, porque dentro de milhões de espermatozoides, o que ia gerar você foi o que encontrou o óvulo da sua mãe e você nasceu. Então,
Existem coisas na nossa vida que a gente não tem responsabilidade, que a gente não tem como resolver, tá? Exatamente como o Tess colocou. Nenhuma criança nasce sem um aval do céu. Então, se Deus tem essa promessa na sua vida, você vai ser como Sara, vai ser como Isabel, né? Isabel, Deus chegou para ela e disse assim: ei, Isabel, existe alguma coisa impossível para mim, tá? Mas aí Deus foi lá e fez na vida de Isabel. Então, aí é uma questão, coisas que não estão na nossa mão. Só que existe um outro problema. Existem dores que a gente passa no nosso processo porque nós somos impacientes com aquilo que Deus diz. Então, olha só, gente, ó, tô vendo aqui um monte de testemunho, ó. A Fá colocou aqui, ó, o meu filho é um milagre. Ele ressuscitou depois de um afogamento. Gente, presta atenção no que a gente tá ouvindo aqui. A Emiliana disse, ó, o médico disse que eu nunca seria mãe. Perdi 3 bebês e hoje eu sou mãe de 4 meninas. Gente, você tem noção do que é você perder 3 filhos? Querer ter aquilo ser o seu sonho e você pensar em desistir, tá? Então, não desista aí da sua promessa. Pri, a minha promessa não é ter filhos, é outra, é sobre outra coisa. Amém. Se foi Deus que te deu, continua crendo naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Existe um processo, tá? Só que como eu tava falando, tem coisas, tá? Que são questões que é com Deus. É Deus que resolve. A promessa de Deus na sua vida é Ele que vai fazer. Mas a gente não pode atrapalhar o projeto e o processo de Deus. Olha só, o que diz lá em Gênesis, capítulo 16, versículo 2. A ideia de Jerico que Sara teve. Olha, gente, se Deus tem uma promessa na sua vida, se prepare, estude, treine, viva como se aquela promessa já existisse, traga a existência, profetize, faça tudo aquilo que tiver ao seu alcance. Mas não tente se colocar no lugar de Deus, que vai dar problema. Gênesis capítulo 16, versículo 2. E então Sara disse a Abraão, olha só, vamos ler do 1 para você entender melhor, tá? Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas, olha-se mais, é um caos. Tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão, olha, eis que o Senhor me impediu de dar luz a filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ela já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ou seja, Sara arranjou sarna para se coçar. Por quê? Porque o que a Bíblia diz que aconteceu? Agar, depois que ela engravidou, tá? Ela começou a zombar de Sara. Então, existem problemas que a gente se mete no meio da nossa promessa, no meio do nosso processo, que a gente não precisaria passar por aquela dor. Então, a gente tem que ter muito cuidado de nunca tentar dar uma mãozinha para Deus. Ai, não, Deus disse que eu vou ter essa coisa aqui, eu vou só dar uma mãozinha. Olha o problema, o caos que nós vivemos em alguns lugares do mundo, né? Que a gente vive lá no Oriente Médio por causa da brilhante ideia de Sara de entregar Agar para ser mulher de Abraão. Sendo que Deus, ele não fez o casamento para isso. Em nenhum lugar da Bíblia, tá? Diz que Deus aprova isso. A gente vê que com Jacó teve esse problema. Lá em Sara começou a abrir esse precedente. Então preste atenção. Por mais brilhante que seja a sua ideia, por mais bacana que seja, se ela não faz parte do processo de Deus para a sua promessa, se Deus não te disse claramente para fazer aquele passo, não faça. E outra coisa, Pri, como que eu sei se uma coisa é ou não da vontade de Deus? Eu tive uma ideia aqui na minha cabeça, eu acho que é boa, acho que vai dar certo, acho que foi Deus falando comigo, mas como que eu faço para não fazer igual a Sara? Você precisa ver se a sua ideia, ela quebra um princípio da Bíblia ou não. Qual o princípio da Bíblia? A ideia de Sara gerou. Aquele que está lá em Gênesis. Deus fez um homem e uma mulher
e deu eles em casamento um para o outro. Deus não criou 2 Adões, não criou 2 Evas, tá? Mas aí Sara, ela quis o quê? Pular as etapas do processo. E a Fá colocou assim, é pegar a prova com a mão. Não entendi direito. Mas é tipo assim, como se Sara, ela colocou a mão dela aonde era o lugar de Deus. Então isso se chama o quê? Você agir pela força do seu braço. Todas as vezes que você tentar resolver uma questão, seja uma promessa, seja um problema pequeno aí na sua casa, que seja algo que seja do papel de Deus e você tentar se colocar nesse lugar, você vai trazer maldição para a sua vida. Por quê? Porque se eu tento fazer algo que é do papel de Deus, eu estou tentando ocupar o lugar de Deus. E o nome que a Bíblia dá para isso é idolatria. Sara, ela queria tanto um filho, que ela chegou a ter uma ideia pecaminosa, e não só teve uma ideia, ela teve a ideia e ela executou uma ideia pecaminosa, tá? Por causa do desespero dela. Ai, Pri, mas era o costume da época, a lei permitia. Ei, nem tudo que se vive nos dias de hoje combina com o que está na Bíblia, tá? É o costume dos dias de hoje, por exemplo, os pais, deixa eu pensar aqui no exemplo que é o costume de hoje. É o costume de hoje os homens traírem as mulheres, é comum, as pessoas traem. Só que o fato de algo ser comum nos dias de hoje não significa que é para a minha vida e que nem é para a sua vida. O que diz pra gente o que é o princípio é o que tá na palavra de Deus. A minha vida e a sua vida, ela não pode ser guiada pelos costumes da nossa época. Imagina, por exemplo, se eu e você, a gente sair por aí andando e vestindo toda moda que aparece na nossa frente. Tô falando de moda de roupa, tá? Existem coisas que não vão funcionar para a nossa vida. Então, Sara, ela enfrentou esse problema. Por quê? Porque ela, tipo assim, todo mundo faz, então eu vou fazer também. Mas deixa eu lembrar uma coisa que a nossa mãe sempre dizia pra gente, tá? E que não é real. Eu e você, nós não somos todo mundo. E como a Rai colocou aqui, ó, a Rayana colocou, a gente tem que lembrar do que tá lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem com os padrões desse mundo. O fato de algo acontecer ao redor, de algo fazer parte da cultura, não dá pra gente o direito de ir contra o princípio da palavra de Deus. Então, o que é que o mundo hoje diz, tá? Ai, o mundo diz que eu tenho que ser feliz, eu tenho que buscar aquilo que me faz feliz. Quantos homens e quantas mulheres estão caminhando para o divórcio, caminharam por um caminho de adultério, porque eles pensaram assim, não, eu tenho que fazer o que me faz feliz. Então, olha só, Sara, ela recebeu a promessa, teve que esperar muito tempo, ela teve uma ideia de Jerico, aí essa ideia que ela teve trouxe muitos problemas para a vida dela. Por quê? Agar, a bonitona, a sonsa, né, vamos botar assim, quando viu que estava grávida, passou a esnobar a senhora dela, né, que era Sara, passou a desprezar, a tratar mal Sara. Agora imagina comigo, Sara, ela já tinha uma ferida na alma dela. Numa medida de desespero, ela tentou, né, ir lá e fazer as coisas do jeito dela. Foi errado? Foi. Mas, gente, quem nunca tiver metido a mão naquilo que era Deus fazendo, que atira a primeira pedra. Eu e você, não só uma vez, mas várias vezes a gente já se meteu naquilo que Deus não chamou a gente para fazer. Eu já, você já, todo mundo já. Todo mundo aqui já fez igual a Sara, tá? Então, vamos dar uma colher de chá, porque, como eu disse pra você no começo, ela não era perfeita. Mas a gente tá aqui aprendendo com o erro dela, não pra crucificar a Sara, mas para aprender e não fazer como ela fez, certo? Então, ela teve a ideia errada, foi maltratada, desprezada. Imagina, uma ferida na alma, uma mulher grávida, tendo aquilo que ela queria tanto ter, tendo aquilo que era o sonho da vida dela, e não bastasse isso, a criatura ainda desprezava Sara. Então, Agar, né, se fazendo de sonsa, começou a humilhar Sara, a tratar mal. E aí o caos se estabeleceu na casa de Abraão. Abraão também foi omisso, porque aquilo não era a vontade de Deus. Ele foi lá e topou. Não bateu o pé e disse assim, Sara, a promessa não é com Agar. A promessa é comigo e com você.
Presta atenção, uma chave aqui. Não traz para dentro da promessa, para dentro da aliança que Deus te deu, pessoas que Deus não mandou. Quantos casamentos, quantas empresas, quantas coisas estão afundando porque você traz a pessoa errada para dentro do seu barco? Que o diga a galera lá do porto, né, que pegou Jonas e trouxe Jonas para dentro do barco. Porque eu até vi uma frase esses dias. Só depois que Jonas estava dentro do barco, que a tempestade se estabeleceu, que tudo ficou o caos, que chegaram para Jonas e disseram assim: ei, me conta aqui, quem é você, qual é o Deus que você serve? Depois que o caos está estabelecido, gente. Então não traga para dentro da aliança que Deus fez com você, né, ou com o seu marido, ou aí na sua empresa. Quem não faz parte da aliança, presta atenção. Então Sara, ela trouxe um problema enorme para a vida dela, tá? Ela colheu problemas pela sua semente errada. Vamos lá em Gênesis 16, versículo 4. Olha só o que ele diz. Ele teve, Abraão, né, teve relações com Agar e ela ficou grávida. E ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abraão, aí ela se enfezou: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços, ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. O Abraão, né, que lá atrás não se posicionou, agora ainda paga o pato, tá? Por quê? Porque a Sarai ainda coloca a culpa nele. Ainda diz que a culpa de toda a confusão é dele. Então, ela gerou um mal-estar dentro da casa dela. Ela trouxe um problema para dentro do casamento dela e agora estava brigando com o marido. E aí, gente, ela maltratou tanto a Sansa da Agar, né? Ela fez tanta confusão, Agar fez tanta confusão, provocou tanto que Sara botou Agar para correr para o meio deserto, Agar grávida. Ai, Pri, né? Ela tinha motivos e tudo, mas, gente, a criança, nesse caso, não tinha culpa. Então, olha só, vem vendo muitos e muitos problemas, né, passando por causa de uma decisão errada. Então, tenha cuidado com as decisões que você toma. Ore a Deus, tá? Então, Sara, ela colheu os problemas, colocou a culpa em Abraão, se irritou, reclamou, maltratou. Ela chegou no nível de desespero tão grande que ela maltratou Agar. E aí chegou um ponto que eu acho que Sara pensou assim: eu desisto, né? Agar foi lá, foi pro meio do deserto. Deus botou Agar no lugar dela, fez Agar voltar. Quem colocou Agar no lugar dela foi Deus, que apareceu a Agar em forma, né, de um anjo que foi lá e disse: ei, volte e seja submissa à sua serva. Tem coisas que você errou e quem vai conseguir organizar isso, gente, é só Deus. A sua mão não consegue mais resolver o problema, tá? Aí Deus vai, volta lá, bota Agar no lugar, Agar volta. E tem Ismael e a Sara lá, né, na promessa. E aí, gente, o tempo vai passando e Sara, ela vive a promessa, tá? Ela esperou, ela parou de focar na Agar, ela parou de focar em Ismael, ela parou de focar na dor dela. E a gente precisa entender que a promessa, ela é sobre o seguinte: não é sobre mim, sobre a minha limitação. Ah, como que Deus vai fazer se eu não posso ter filhos? Como que Deus vai fazer se eu não posso isso, se eu não posso aquilo? A promessa, ela não é sobre mim e sobre você, ela é sobre Deus. E o que a gente sabe sobre o caráter de Deus? Que ele é fiel, que nenhuma das palavras que Deus fala, elas ficam, tá? Sem, como é que eu posso dizer? Sem resposta. E aí Sara, ela passa por esse processo doloroso na vida dela. E quando a gente vê o Novo Testamento falando sobre Sara, parece que eles estão falando de outra mulher, mas não é isso. É porque eles focam na transformação que Sara viveu. E aí, quando a gente vai lá em Gênesis capítulo 17, vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 15 e versículo 16, tá? Ele fala o seguinte: e Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim,
eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis e povos procederão dela. Então, Pri, o que está acontecendo aqui? É que Deus, ele, dentro desse processo, Deus organizou a identidade de Sarai. Ela deixou de ser Sarai, minha princesa, para ser Sara. Ela deixou de ser uma mulher que sonhava com um filho para ser mãe de nações, para ser uma mulher que ia gerar muitos filhos. Esse processo que eu estou passando e que você está passando, ele está gerando a nova identidade que Deus quer em você. Por quê? Existem promessas que elas, para serem vividas na nossa vida, nós precisamos de uma nova identidade. Assim como foi na vida de Abrão. Abrão era, Abrão, e ele passou a ser Abraão, pai de multidões. Sara deixou de ser Sarai. Jacó deixou de ser Israel. Então, até José passou por um processo de uma identidade nova que ele recebeu. Não é que ele perdeu a antiga, mas é que para se tornar governador, para viver a promessa, ele precisou receber um novo nome como governador do Egito. Então, isso fala pra gente o quê? Existem coisas na nossa identidade que Deus precisa alinhar, que Deus precisa resolver. Então, eu e Tessio já vimos várias mulheres que, quando elas resolveram questões internas, questões emocionais, quando elas tiraram de dentro do coração dela raízes de rejeição, raízes de dor e de amargura, as coisas começaram a destravar. Então, para a gente viver a promessa de Deus na nossa vida, a gente precisa o quê? Começar a se alinhar. E o primeiro passo é permitir que Deus, ele mude a nossa identidade. Então, Sara, ela esperou muitos anos para viver a promessa dela. E lá em Gênesis, capítulo 21, a gente vê finalmente aquilo que aconteceu, tá? Pri, eu nunca vi hoje ninguém engravidar na idade de Sara. O templo era contado como nosso? Sim. E na Bíblia a gente tem duas mulheres que engravidaram já depois de velhas. Sara no Antigo Testamento e Isabel, mulher de Zacarias, lá no Novo Testamento, tá? Então vamos lá. Gênesis capítulo 21, A Sara, depois de muito rodar no meio do deserto, que ela mesma criou, tá? Vamos lá. Gênesis capítulo 21, versículo 1 e 2. O Senhor visitou Sara como tinha dito e cumpriu o que ele havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho a Abraão na sua velhice. Presta atenção, grifa aí na sua Bíblia. No tempo determinado que Deus lhe havia falado. Ao filho que nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Então, gente, passaram-se muitos anos até que Sara vivesse a promessa. E aí eu quero pensar aqui com você, para a gente encerrar, quais são as características de Sara que ajudaram ela a viver a promessa de Deus. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 11. Eu separei aqui pra gente ver 4 coisas, tá? Que Sara fez para 4 hábitos, 4 posturas, coisas que Deus fez na vida de Sara para que ela vivesse a promessa, tá bom? E antes de falar sobre isso, eu quero falar com você o seguinte, tá? Eu falei pra você no começo dessa aula que eu tô preparando um negócio pra você semana que vem. A gente vai passar por um negócio assim muito diferente aqui na semana que vem. Por quê? Eu entendo que existem mulheres que hoje estão vivendo um deserto porque ou tomaram decisão errada, ou foi Deus que levou você para esse deserto, mas que estão vivendo uma vida de deserto, sendo que Deus não chamou a mim e a você para viver nesse deserto. E aí, na semana que vem, para preparar vocês que são minhas alunas para um momento que a gente vai viver um passo de crescimento que a gente vai dar aqui, na nossa empresa, algumas coisas que a gente vai fazer. Para preparar você, semana que vem, a gente vai ter um mini curso que eu já fiz anteriormente, mas que 99,9% de vocês não estava aqui no perfil nessa época, que é o meu curso chamado Florescer. Pri, vai ser igual aos que já passaram? Nunca é igual. Deus sempre faz coisas novas e Deus sempre libera coisas novas.
Qual é o intuito desse curso? É ajudar você a sair do deserto para viver a vontade de Deus na sua vida. Pri, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Então você já se programa. A gente vai soltar post, vai avisar vocês por e-mail, vai fazer tudo, tá? Para você se lembrar. O que eu quero pedir? Que você esteja aqui comigo a partir da próxima segunda-feira e também que você convide as suas amigas. Os testemunhos que a gente tem de quem já passou por um dos nossos cursos Florescer, a gente já teve 3 vezes esse curso, vai ser a 4ª vez que a gente vai ter ele. São testemunhos de muitos milagres. Então, preciso contar com você, que você vai estar aqui comigo. E Pri, por que que você, depois de tanto tempo, você vai fazer o Florescer? Porque o Florescer, ele é um curso que prepara para um passo a mais que a gente tem aqui, tá? Nós vamos abrir, eu já estou avisando para você com antecedência, para você se preparar para o Florescer. E caso o próximo passo que venha depois do Florescer seja para você se preparar também, que é o quê? Eu vou abrir uma mentoria em grupo só para mulheres. É uma mentoria que eu vou fazer, acompanhar essas mulheres durante 6 semanas. O Florescer, ele é um curso que vai preparar, vai explicar a você, como é que eu posso dizer? Vai nivelar no sentido de dizer assim, é o meu tempo de entrar nessa mentoria? Não é agora? Vai funcionar para mim? Não vai funcionar? Para quem quer entrar nessa mentoria, tá? Eu já tô avisando para vocês tudo com antecedência, né? Para o quê? Para você se programar. Pri, o que é essa mentoria que você vai fazer? É uma mentoria em grupo, só para mulheres, com a participação do Tessio. Essa mentoria, ela é justamente para a gente alinhar questões de identidade, de propósito e principalmente, você não alinha sua identidade, o seu propósito, você não resolve as dores do seu passado. Então, dentro dessa mentoria, eu vou trabalhar junto com você, alinhar o seu passado, ajustar a sua identidade em Deus e destravar você para o seu propósito. A mentoria é em grupo, só para mulheres, e ela vai ser online, como a gente já faz as nossas coisas, certo, Pri? Quando começa o Florescer? A gente começa na próxima segunda-feira. Deixa eu só pegar aqui a data certinha que eu tô sem um calendário aqui. Peraí, sábado é 5, 6. Ela vai ser do dia 7, tá? O nosso curso vai ser do dia 7 ao dia 11, sexta-feira, certo? Pri, não acho que a mentoria é pra mim, não sei. Mas, independente disso, vem para o Florescer, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você, tá bom? Então, é um curso para todo mundo, para quem já é aluna, para quem não é aluna. Vem todo mundo, tá bom? Pri, como vai ser o curso? Aqui no Insta, desse jeito que eu tô falando aqui com você. Só que ele, diferente das lives que a gente faz, né, que são temas por semana, ele tem começo, tem meio e fim. Pri, vai ficar gravado? Gente, vou fazer o meu possível para liberar para vocês por 24 horas. Mas, o que eu recomendo? Esteja aqui presencialmente se você puder. Nós vamos dar o nosso melhor para gravar. Só que já aconteceu de live cair, de perder arquivo, de acontecer alguma coisa e o negócio não funcionar. Pronto, ó. Gente, Rai tá contratada, tá? De 7 a 11, tá? Você vem. Pri, vai ter replay no YouTube? Sim, em nome de Jesus a gente vai conseguir. Ó, Charlene tá aqui, Condessa Tânia tá aqui. Eu vi que a Lu tá aqui também, já fez o Florescer. Fala aí se vocês gostaram ou não do Florescer. Tá? Então se prepara. Pri, o Florescer é gratuito. Valor da mentoria, eu vou contar pra você na quinta-feira, mas eu já antecipo. Todo mundo sabe, quem entra nas nossas primeiras turmas tem sempre, tá? Benefícios e condições especiais. Então se programa, que na semana que vem eu vou explicando tudo pra vocês, certo? Então, bora lá. Ó, Condessa Tânia disse aqui, ela vai descascar você. Importante. Dentro dessa mentoria, quando você entra nela, você vai ganhar de presente o nosso curso Enraizadas. Já tô dando aqui spoiler, tá? Por quê? Porque o Enraizadas vai ajudar você no passo a passo de identificar as raízes de rejeição do seu coração e, ó, arrancar essas raízes pra fora, ok? Então, dado um aviso, tá? Ó, printa aí esse pedacinho da tela que a Rai colocou.
de 7 a 11/2, o curso Florescer, tá bom? Então, bora lá. Voltando aqui para a Sara, todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida sobre o Florescer? Pri, vai ser qual horário? Mesmo horário, 7 e 7, tá? Vamos estar aqui, próxima semana, de segunda a sexta, no passo a passo do Florescer. Qual horário? Mesmo horário aqui das nossas lives. Vai ser como se você estivesse aqui, ok? Qual hora? 7 e 7 da manhã, certo? Vocês entenderam? Tô repetindo. Manda aí um foguinho pra eu saber se vocês entenderam. Se tá tudo certo aí pra vocês. Então bora lá. Posso falar aqui as características de Sara? Isso, a Dai colocou aí. 7 e 7 da manhã. As aulas serão gravadas também do Florescer. Vai ficar a gravação pra vocês. Mas, ó, o Florescer, gente, ele é assim. Eu vou deixar pra vocês a live por 24 horas. Ela não vai ficar dias e dias e dias, porque é um curso, assim, muito específico e que você precisa fazer no tempo certo, tá? Você que tá aí contando com o replay, amém. Você não pode ver aqui nesse horário de 7 e 7. Não tem problema, tá? Mas aí ele vai ficar disponível por 24 horas. Pri, por que você já tá avisando isso com antecedência? Pra você se programar, para você se separar, preparar um tempo aí na sua agenda para poder acompanhar. Dentro do Florescer a gente tem exercício, tem checklist. Quem é minha aluna dos cursos já sabe como é tudo organizadinho. Você vai receber checklist, vai receber tudo direitinho, tá bom? Amanhã e sexta-feira eu vou falando mais para vocês. Pri, como que eu faço para me inscrever no Florescer? Vou liberar amanhã para você, tá? Um link para você colocar o seu e-mail. Amanhã não. Hoje ainda vou liberar esse link, tá bom? Então vamos lá. Amanhã eu vou falar mais sobre o Florescer, vou explicar mais alguma coisa sobre a mentoria. Já vou explicando sobre isso com vocês. Pri, qual é o nome da nossa mentoria? Mentoria Enraizadas. É a mentoria para mulheres que querem arrancar as raízes de rejeição, tá? Sair desse lugar, né? De morar lá no passado e construir uma nova vida com Deus, tá bom? Então vamos lá, as características de Sara, tá? Sara, ela foi uma mulher de fé que creu apesar da impossibilidade. Ela creu no impossível. Abre comigo lá em Hebreus, capítulo 11, tá? Versículo 11. Olha o que fala de Sara lá na galeria dos heróis da fé. Deixa eu ver aqui. Pela fé, Hebreus 11, 11, tá? Pela fé, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, Sara, ela tirou o foco dela e ela colocou o foco dela em Deus, tá? Sara, ela entendeu que não é por quem ela era. O milagre de Sara, gente, era duplo. Primeiro, ela era estéril. Segundo, ela já tinha passado da idade. Tudo isso para Deus dizer o quê? Não há impossíveis para mim. Quando eu estabeleço algo na vida de alguém, eu vou lá e faço, tá? Outra coisa que a gente vê na postura de Sara. Ela teve lutas, ela errou, mas ela continuou. Ai, Pri, eu errei. Ai, Pri, eu plantei uma semente errada. Calma, todo mundo erra. E a palavra de Deus diz que Deus ele está à nossa disposição para nos perdoar. Você não é o seu erro, você não é o seu passado. Quando você foca no seu erro, a probabilidade de você repetir várias e várias vezes, tá? Você tem mais probabilidade de repetir o pecado do que de se desviar dele. Então, Sara, ela errou, mas ela continuou buscando a vontade de Deus. Então, Pri, quando eu erro, o que eu preciso fazer? O que a Rai colocou aqui, ó. Reconhecer e se arrepender, tá? Outra característica que a gente vê na vida de Sara é que ela tentou manipular, tentou fazer as coisas do jeito dela, mas olha o que no Novo Testamento, lá em 1 Pedro, capítulo 3, capítulo 3, versículos 5 e 6, olha o que ele vai dizer, tá? Aqui é Pedro, ele tá falando para os casados.
Eu vou ler para você do capítulo 3 de 1 Pedro, eu vou ler a partir do versículo 1, tá? Olha o que ele vai falar aqui. Ele usa Sara como exemplo de uma mulher submissa. Como assim, Pri? Tu acabou de dizer que Sara, ela convenceu Abraão a deitar com outra mulher. E a Bíblia está dizendo que ela é uma mulher submissa? Sim. Isso aqui é para você ver que não importa como a gente se comportou lá no passado. O que importa é como a gente decide viver o nosso presente e construir o nosso futuro, tá? Olha só. 1 Pedro capítulo 3. Igualmente vocês esposas estejam sujeitas, cada um ao seu marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Olha aí a chave, viu? Sei que o marido ainda não é convertido. Medita aí nesse versículo. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos. Pri, Pedro estava dizendo que a gente não pode fazer trança no cabelo. Não, gente, é porque naquela época, as mulheres que viviam nos templos pagãos, elas se arrumavam assim. Pedro estava dizendo, aí não é para você estar andando por aí na sedução do mundo. O que vai ganhar o seu marido não é a sua beleza exterior. É o que ele vai falar agora, tá? Versículo 4. Mas que ela esteja no ser interior, a beleza, né? Mas que essa beleza esteja no ser interior. Uma beleza permanente de um espírito manso, pega aí, e tranquilo, tá? Eu tô lendo aqui o versículo 4. Um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Ei, Deus valoriza mulheres mansas e mulheres tranquilas. Ai, Pri, eu não sou essa mulher, não. Sara também não era, gente. Olha a confusão que ela armou lá com Abraão. Mas, pelo amor de Deus, pelo cumprimento de Deus na vida dela, ela é usada como exemplo de uma mulher mansa e tranquila, tá? Versículo 5. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus. Olha o segredo, aquelas que esperavam em Deus. Estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Versículo 6. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Esse capítulo ele vai continuar falando lá sobre os filhos, sobre os maridos, mas o foco aqui é sobre eu e você, sobre o que a gente pode aprender com a vida de Sara. Primeiro, ela teve fé. Segundo, ela continuou no caminho de Deus, apesar das dificuldades. Terceira, ela foi submissa ao marido dela. Ai, Pri, essa parte aí é difícil, porque assim, nos dias de hoje, não dá para ser uma mulher submissa. Qual é o problema? Você está entendendo submissão da maneira errada e você está voltando lá no problema de Sara. Ela fez aquilo que era o costume da época e ela se deu mal. Não caia nessa de ouvir o costume da nossa época. Ouça a palavra de Deus. Porque ela não muda e ela não passa. Pri, e por que é que as pessoas entendem o conceito errado de submissão? Estar submissa ao seu marido é se submeter à missão na vida dele. É você se submeter àquilo que Deus chamou o seu marido para fazer. É você ser uma ajudadora e não uma atrapalhadora. Então, ser submissa não é ser capacho, não é você aceitar maus tratos, não é fazer, não tem nada a ver com isso. A Bíblia não está dizendo e nem está autorizando em lugar nenhum, homem nenhum, a maltratar a mulher. E aqui, gente, a submissão é ao marido, tá? Pri, não sou casada ainda. Aí, no seu caso, é ao seu pai, aos seus pais, seu pai e sua mãe. Então, você que não é casada, preste atenção antes de escolher o seu marido, tá? Ai, Pri, já casei, agora o que é que eu faço? Você volta no versículo 1 e lê o que tá lá. Pelo seu bom comportamento, não pelas suas palavras, você vai ganhar o coração do seu marido. Esse lindo e maravilhoso que tá aí do seu lado, foi você que escolheu. E com certeza, ele não começou a dar problema depois que você deu o sim no altar, tá? Mas já casou, já fez a aliança. Aí agora você vai lutar com as armas espirituais que Deus te deu para conquistar o seu marido para Jesus, tá? Então, olha só, Sara foi uma mulher de fé, teve lutas, mas avançou, tá? Ela foi submissa ao seu esposo
E a beleza de Sara estava em um espírito dócil e tranquilo. Esse negócio de ser barraqueira, de ser manipuladora, de usar armas de sedução, não combina com a mulher de Deus. A gente vai estudar essa semana, eu acredito que é sexta-feira, sobre Esther, tá? Eu vou explicar mais pra você sobre esse negócio de sedução, de manipulação, que isso não é pra uma mulher que vem de Deus. E aí, Pri, como que eu faço pra permanecer igual a Sara? Gente, a Bíblia diz lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Como que eu faço pra aumentar a minha fé? Como que eu faço, Pri, para conseguir ser essa mulher que dá bom testemunho, que tem um bom comportamento, a ponto de ganhar o coração do meu marido para Deus? O que é que eu preciso fazer? Você precisa viver, tá? Você precisa viver a Bíblia. Só que como que você vai viver a vontade de Deus, viver o projeto de Deus na sua vida, se você não lê a sua Bíblia todos os dias? Se você não entende a palavra de Deus? Então o que que Paulo fala pra gente em Romanos? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Se você quer ser uma mulher que crê, que tem mais fé em Deus e que vive essa fé, você precisa entender a Bíblia. E aí, como eu falei lá no começo da nossa live, para você que tem dificuldade de entender a Bíblia, que não consegue ler, que não consegue ter constância na palavra de Deus, você vem comigo para o meu curso Mapa da Fonte, que é o curso para você aprender a ler, a entender e a viver a palavra de Deus na prática, certo? Lembrando, importante o seguinte, você que já é minha aluna, ou no Mapa do Tempo, ou no Clube do Livro, você tem desconto para entrar no Mapa da Fonte, tá? Aproveita, porque teste tá aí online, fala aí até quando que o cupom de desconto das alunas vai ser válido. Esse cupom tem prazo para finalizar, tá? Tô avisando aqui, porque tem gente que quer muito, e aí, depois eu faço. Então, você que é aluna, tem cupom de desconto. Você que ainda não está em nenhum dos meus cursos, você pode comprar o Mapa da Fonte no combo com o Mapa do Tempo e ter desconto também, tá bom? Então, é isso. Essas são as chaves de Sara nos próximos dias. Olha aí, tá fazendo a linha do mistério. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser sexta-feira, pode ser segunda. O chefe disse que é nos próximos dias. Você que é aluno e quer aproveitar o seu cupom de desconto, corra. Pri, não tem o cupom de desconto. Fala comigo no direct que eu te mando o link, tá? Vamos fazer o nosso print. Tô sem voz, gente. Misericórdia, orem por mim. Bora lá, fazer o nosso print de hoje. E aí você vai fazer o seguinte, você vai compartilhar nos seus stories, tá? É uma chave do que você aprendeu aqui hoje comigo sobre como se preparar para viver as promessas de Deus, tá certo? Gisele, meu amor, por favor, fala comigo no direct, tá? O acesso é por quanto tempo? 1 ano de acesso do Mapa da Fonte. São 31 aulas gravadas. Você já recebe elas assim que o sistema confirma, tá? E aí você tem 1 ano de acesso. E dentro desse 1 ano, além do Mapa da Fonte, você tem 1 ano de masterclasses comigo, com Técio e convidados. Uma masterclass por mês, tá bom? E outros bônus, muitas outras coisas que você ganha quando entra no Mapa da Fonte, tá bom? Então é isso, amanhã a gente volta, tá? Amanhã a gente vai estudar sobre Maria Madalena. Não deu pra fazer o print, tirei vocês de boca aberta. Tá aprendendo com o Técio, né, Cris? Deus abençoe, o replay dessa live vai ficar disponível lá no canal do YouTube mais tarde, tá bom? Beijo. Amanhã a gente volta em nome de Jesus. Faça chuva, faça sol, com noite animada, sem noite animada. A gente vai estar aqui, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês.